A névoa fria rastejava entre as lápides antigas do cemitério de West Hollow, engolindo cada som menos exceto o escavar frenético de 4 pastores alemães. O detetive Samuel Reis observava com rigidez atrás da faixa da polícia. Vendo Unidade K9 rasgar a terra sobre um túmulo que permanecera intocado por quase 20 anos. Ao seu lado, o oficial Lucas Grant trocava o peso de um pé para o outro, lutando contra o impulso de puxar os cães para longe menos como se algo ali embaixo pudesse desenterrar verdades que ninguém estava pronto para enfrentar. Charlotte Whitmore abraçava o próprio corpo com força, os nós dos dedos brancos apertando as mangas do casaco. Atrás dela, sua irmã mais nova, Anna, encostava a testa nas costas de Charlotte e murmurava, com a voz trêmula, não é ele, Charlie. Não pode ser ele. Mas os olhos de Charlotte não se desviavam do túmulo. Lá no fundo, ela sempre soube que essa noite chegaria menos a noite em que os segredos do seu pai iriam emergir das profundezas da terra. A presença dos cães fora apenas um procedimento de rotina. Um telefonema anônimo, um rumor sussurrado sobre provas roubadas, escondidas no túmulo de Henry Whitmore. Reis não acreditou, nem Lucas. Mas assim que os cães captaram o cheiro, deixaram de ser oficiais treinados e se tornaram caçadores selvagens menos a terra voando, rosnados vibrando sob o chão frio. Reis passou a mão pela barba, inquieto. Talvez os mortos nunca ficassem verdadeiramente enterrados. Lucas resmungou, quase num sussurro, detetive. Precisamos parar com isso antes que vire um espetáculo. Não podemos simplesmente desenterrar o caixão de um homem respeitado por causa de vira-lotas mal treinados. Reis lançou um olhar afiado como navalha, mas não disse nada. Charlotte ouviu cada palavra. Ina Alrico. Ela se aproximou do túmulo, tão perto que a terra esvoaçava contra suas botas. Um dos cães, o maior deles menos, atingiu algo de madeira podre. Um estalo cortante ecoou. Os rosnados mudaram de tom, menos tornaram-se urgentes, quase desesperados, como se quisessem arrancar a verdade escondida ali dentro. Ana soltou um gemido contido, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Reis colocou uma mão no braço de Charlotte, mas ela nem o olhou. Seu coração pulsava alto nos ouvidos, o mesmo ritmo da noite em que enterraram Henry Whitmore. Sob uma tempestade que lavou mais do que a terra, de repente, o pastor alemão avançou e arrancou um fragmento da tampa do caixão. Um cheiro azedo e nauseante escapou, fazendo o estômago de Charlotte se revirar. E naquele único instante ela soube tudo o que ela tinha negado. Cada boato que se recusara a ouvir. Tudo era verdade. Debaixo daquela madeira quebrada havia mais do que os ossos de seu pai. Havia um segredo, e ele estava prestes a arruinar tudo, enquanto os cães cavavam com ainda mais fúria. O próprio cemitério parecia estremecer com o peso do que esperava ser revelado. O detetive Reis se ajoelhou à beira do buraco. A luz da lanterna tremia enquanto iluminava os fragmentos da madeira. Um dos cães rosnou alto e então puxou com os dentes, revelando um fiapo de tecido pálido no meio da terra. Lucas Grant observava a poucos passos, os braços cruzados contra o peito, tentando esconder o calafrio que subia pela espinha. Ele odiava cemitérios. Odiava ainda mais quando os mortos não ficavam onde deveriam. Charlotte pressionou o punho contra a boca, engolindo o grito que ameaçava escapar. Atrás dela, Ana soluçava baixinho, balançando o corpo como se pudesse impedir que a verdade a alcançasse. As lembranças voltaram como uma avalanche. O funeral, o caixão de mogno brilhante descendo na terra encharcada, os vizinhos murmurando mentiras piedosas. Por anos, Charlotte acreditou neles. Mas no fundo, ela sempre sentiu o apodrecimento por trás das aparências. Reis ergueu o olhar para Charlotte. Seus olhos estavam cansados, mas ainda assim firmes. Charlotte, você precisa recuar. Se houver algo aqui além dos restos do seu pai, temos que agir conforme o protocolo. A voz era calma, mas o maxilar tenso o traía. Ele também sentia menos o pressentimento terrível de que algo estava errado. Algo enterrado, mas nunca esquecido. Lucas bufou, chutando um pedaço solto de terra, pelo protocolo. O Shave Parker vai te arrancar o couro por isso, Reis. Era para ser só uma varredura por drogas, não uma caça-fantasmas. Ele lançou um olhar para Charlotte, duro, mas não cruel. Se sua família está escondendo alguma coisa, senhorita Whitmore, é melhor falar agora, antes que isso vire manchete no noticiário da manhã. Charlotte ficou imóvel. Eu não estou escondendo nada, ela sussurrou, mas as palavras tinham gosto de cinzas. Nem ela tinha mais certeza se era verdade. Henry Whitmore fora seu herói e seu pesadelo. Um homem cujo sorriso podia calar uma sala menos, mas cujos segredos podiam enterrar uma cidade inteira. Agora, esses segredos arranhavam a superfície da realidade, prontos para emergir. E a cada rosnado,
a cada latido cortando o silêncio da madrugada. A sanidade de Charlotte ameaçava ruir. De repente, um dos pastores alemães soltou um ganido e recuou. O focinho estava coberto de lama menos e de algo mais escuro. Hayes se inclinou, prendendo a respiração. Sob o pano rasgado dentro do caixão, um brilho metálico piscou à luz da lanterna. Uma caixa de metal amassada, enferrujada, completamente fora de lugar entre os ossos de um homem morto. Ele lançou um olhar para Charlotte, que caiu de joelhos sobre a terra úmida. Aquilo não deveria ver a luz do dia. E quando Hayes estendeu a mão para tocá-la, já sabia menos, era tarde demais. Haviam despertado um segredo que alguns matariam para manter enterrado. O detetive Samuel Hayes segurava a caixa metálica com cuidado, luvas firmes nas mãos. Ela pesava mais do que parecia. Um peso estranho, que pressionava direto nos ossos. E na consciência, atrás dele, a respiração irregular de Charlotte Whitmore se misturava aos soluços abafados de Anna e aos rosnados inquietos dos cães. O oficial Lucas Grant estava próximo, a lanterna firme na caixa como se temesse que ela explodisse ao menor piscar de olhos. Ninguém disse nada. Silêncio do cemitério de West Hallow descia sobre eles como um véu sufocante. Charlotte se ergueu, com dificuldade, as mãos e a saia cobertas de lama, os joelhos dormentes pelo frio da terra, os olhos grudados naquela caixa. Algo que o próprio pai havia escondido. Enterrado com o corpo, como uma última confissão. Ela se perguntava, será que ele havia planejado tudo aquilo? Um caixão dentro do caixão, esperando ser descoberto apenas por um faro preciso e insistente. O pensamento a fez estremecer tanto que os dentes bateram. Lucas quebrou o silêncio. A voz seca e carregada de raiva. Abre isso, Hayes. Vamos ver o que o seu herói defunto trancou sob 2 metros de terra. Ele queria acabar com aquilo. Queria arrastar as irmãs Whitmore de volta para casa e apagar o pesadelo com café forte e uísque barato. Mas até ele sentia, no fundo do estômago, que o que havia naquela caixa não iria morrer em silêncio. Hayes lançou-lhe um olhar cortante, mas não retrucou. Ajoelhou-se diante de uma lápide lisa ao lado da cova aberta e depositou a caixa. Com cuidado, viu ou fértil um rangido metálico agudo que pareceu arranhar a pele de Charlotte. Devagar, ele levantou a tampa. O cheiro que escapou foi um soco no estômago. Químico, velho, errado. Hayes iluminou o interior com a lanterna. Pacotes de envelopes amarelados, todos selados e datados. Datas que atravessavam décadas. Datas mais antigas do que Charlotte podia se lembrar. Anna se aproximou, mesmo chorando, a voz trêmula como a de uma criança. O que é isso? Cartas. Hayes não respondeu. Pegou o primeiro envelope. A caligrafia desbotada dizia: abrir apenas se eu estiver morto. Abaixo, palavras manchadas atravessavam o papel. Nomes, endereços, valores pagos, ameaças veladas. Lucas praguejou em voz baixa. Aquilo não era sobre drogas roubadas, nem sobre um escândalo de família. Era chantagem. Ou pior, faróis cortaram. A escuridão e o ronco grave de um SUV silenciou até os cães. A chefe Evelyn Parker desceu do veículo, a farda impecável mesmo àquela hora. Ela lançou um olhar para a cova aberta, para os cães, para a caixa nas mãos de Hayes. E sua expressão empalideceu. Ela sabia. Hayes viu. Ela sabia antes de cavarem. Quando os olhos de Parker encontraram os de Charlotte, ambas compreenderam. Essa noite era apenas o começo. E o que estava naquela caixa iria queimar todas as mentiras até o chão. Parker não tentou disfarçar a fúria. Marchou até Hayes, ignorando Lucas Grant, parando a centímetros dele. O olhar dela saltava da cova quebrada para a caixa aberta. E de volta. O que você fez, Hayes? Ela sibilou. Sua voz era uma lâmina no ar frio. Os cães circulavam nervosos ao redor da cova, o vapor da respiração visível na escuridão. Hayes se ergueu firme e seguiu o protocolo, chefe. Os cães captaram o cheiro. Não tivemos escolha. O que encontramos aqui? Ele parou, olhando para Charlotte e Anna, encolhidas como órfãs entre os túmulos. Sua voz baixou. Você sabia que havia algo aqui, não sabia? Sabia que Henry Whitmore não era o santo que todos achavam. O maxilar de Parker se contraiu. Ela não respondeu, virou-se para Charlotte, a voz mais suave. Mas os olhos continuaram duros como pedra. Escute com atenção, seja o sigo for. Que seu pai fez, seja o que for que ele escondeu. Acabou. Deixe meu departamento cuidar disso. Não arraste sua família ainda mais fundo nessa lama. Charlotte manteve o olhar. Silêncio por um segundo. Tudo parou. Ela viu o mesmo medo nos olhos de Parker que a acompanhava desde a infância. Lucas bufou, chutando a terra com a ponta da bota. Com todo o respeito, chefe. Acho que o problema tá só começando. Ele apontou os envelopes que Hayes ainda segurava. Esses nomes, alguns ainda estão vivos.
outros mortos, mas todos ligados a crimes que jamais vieram à tona. E não dá mais para enterrar isso. A voz de Ana rompeu a tensão, frágil, mas cortante como uma faca. E agora? O que vai acontecer com a gente? Ela olhou para Parker, depois para Hayes, os olhos cheios de lágrimas. Se o papai fez coisas horríveis, isso faz da gente horrível também. As palavras bateram em Charlotte como um tapa. E enquanto o vento assobiava entre as lápides e os cães voltavam a rosnar, ninguém ali teve coragem de responder. Ela quis puxar a irmã para longe, escondê-la dos sussurros rastejantes que, certamente, os seguiriam pela cidade inteira quando a verdade finalmente explodisse. A chefe Parker respirou fundo, então estendeu a mão, tocando o ombro de Ana com um gesto tão frágil que por um instante pareceu humano. Não, querida. O que seu pai fez não define quem você é. Ela lançou um olhar duro para Hayes, um aviso mudo. Mas essa caixa não sai da minha vista esta noite. Se qualquer parte desses documentos vazar antes de ser contida, pessoas vão se machucar, talvez morrer. Ela voltou os olhos para Charlotte, e a voz que saiu foi uma promessa gélida. E se você tentar expor essas feridas em público, eu juro que enterro cada página com as próprias mãos, mesmo que tenha que mentir para isso. Mas Charlotte não recuou. Por baixo do medo, algo feroz brilhava nos olhos dela. A verdade estava desperta agora, e ela não deixaria que adormecesse novamente horas depois. O túmulo já havia sido coberto de novo, mas a verdade se recusava a ser enterrada. Dentro de uma sala de reuniões mal iluminada no departamento de polícia de West Hollow, Charlotte Whitmore estava curvada sobre uma mesa velha, os olhos fixos na caixa de metal enferrujada. O detetive Samuel Hayes permanecia de pé perto da janela, braços cruzados, os olhos grudados na porta como se esperasse que alguém irrompesse por ela com uma arma a qualquer segundo. O oficial Lucas Grant se apoiava contra a parede, tentando parecer calmo, mas seu pé batia nervoso no azulejo. Ana estava sentada ao lado da irmã, segurando sua mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não dizia uma palavra desde que saíram do cemitério, sua mente presa a uma pergunta: quem foi, de verdade, Henry Whitmore? Cada lembrança do pai agora parecia manchada por mentiras, as histórias de ninar, o sorriso gentil, a maneira como ele afastava os medos com uma só palavra. Mentiras, tudo. E a caixa provava isso. Hayes finalmente se afastou da janela. A voz baixa, urgente: Charlotte, você precisa entender. Se essas cartas vierem a público antes de serem verificadas, você e Ana correm perigo. Isso aqui não é só chantagem barata. Alguns desses nomes estão ligados a gente com dinheiro, poder e tudo a perder. Seus olhos suavizaram ao se voltarem para Ana. Vocês duas nem deveriam estar nesta sala. Lucas, ela soltou uma risada seca, sem humor. Tarde demais para isso. Detetive, elas estão nisso, querendo ou não. Ele apontou para Charlotte. Seu pai escreveu essas cartas por um motivo. Ele chegou a mencionar alguma coisa? Ameaças, pagamentos, algo estranho antes de morrer? Charlotte estremeceu com aquela palavra morrer. Mesmo agora, ela não conseguia chamar aquilo de assassinato. Ainda não. Antes que pudesse responder, uma batida seca ecoou na porta. Sem esperar permissão, uma jovem mulher entrou. Os cabelos bagunçados pelo vento e um crachá de imprensa pendurado no pescoço. Rachel Foster, repórter local, em Castle. Sempre à espreita onde os segredos sangravam para a luz. Os olhos dela percorreram a sala, das irmãs para a caixa Detetive Hayes. Disse com a voz animada demais, afiada demais. Quer explicar por que metade da cidade viu viaturas desenterrando o túmulo dos Whitmore esta noite? O povo tá falando, e eu pretendo escrever exatamente o que encontrar. Hayes se colocou entre Rachel e a caixa. Você não faz ideia do que tá se metendo, Rachel. Vai embora enquanto... Endapode. Mas Rachel apenas sorriu. O gravador já estava em sua mão, gravando. Charlotte sentiu a mão de Ana apertar a dela ainda mais. O ar parecia vibrar na sala, carregado com uma certeza terrível. Os segredos estavam prestes a respirar. E ninguém, West Hollow, estaria seguro quando isso acontecesse. Rachel não se intimidou com Hayes à sua frente. Ela se inclinou levemente, os olhos fixos na caixa de metal como se fosse um presente que esperou a vida inteira para abrir. Não vim causar problemas, detetive, ela disse, com falsa suavidade, mas quando o túmulo mais respeitado da cidade é revirado no meio da noite, as pessoas merecem respostas. A paciência de Hayes se reduziu a um único suspiro tenso. Foi quando a chefe Parker entrou. Atrás do Rachel, o rosto, uma máscara de autoridade cansada. Levantou a mão, cortando o início de qualquer gritaria. Entre os dois homens, avançou até Rachel, a voz como gelo rachando.
Isso não é uma matéria, senhorita Foster. É uma investigação federal agora. Se você vazar uma única palavra, vai acabar com qualquer chance que temos de impedir que isso vire um banho de sangue. Charlotte permanecia congelada, os olhos saltando entre Parker e Rochelle. Mal ouvindo o que diziam, menos o pensamento em sua cabeça era um vendaval. Quem era meu pai? E o que mais ele deixou para trás? Esperando para ser descoberto? Cada envelope na caixa era uma confissão. Subornos, chantagens, pagamentos, escondidos. Coisas que o pai delas colecionava como troféus. Quantas pessoas ele arruinou para se proteger? E quantas ainda viviam ali em West Hollow usando sorrisos de igreja enquanto escondiam facas nas costas? O peso daquilo fez os ombros de Charlotte tremer. Ana encostou a cabeça no braço da irmã, a voz fraca, rachada. Eu só quero ir para casa, Charlie. Eu só quero que isso acabe. Mas Charlotte sabia que não acabaria. Ela sentia isso, como um coração batendo sob a pele. A verdade se recusava a morrer. Se tentasse enterrá-la de novo, alguém viria desenterrar. Ou pior, viria atrás delas no escuro. Ela apertou a mão. Diana menos, mas não conseguiu prometer nada. Lucas Grant esfregava as têmporas. A frustração transbordando. Chefe Parker, a gente não pode guardar esses segredos para sempre. Se a imprensa souber, a cidade inteira vai saber até o amanhecer. Ou a gente trava isso agora, ou conta tudo e vê o que acontece. Ele lançou um olhar duro para Rachel. E se você abrir a boca, vai se arrepender. Rachel levanta o queixo sem medo. Talvez a verdade devesse pertencer a todos, não só a quem acha que pode enterrá-la. O clique do gravador desligando ecoou pela sala. Mas o estrago já estava feito. Ela se virou e saiu, os saltos batendo no piso como uma ameaça que ecoava no peito de Charlotte. Quando a porta se fechou com força, Hayes virou-se para Parker. E agora? Parker encarou a caixa. Depois olhou para Charlotte. Sua resposta cortou o silêncio ao meio. Agora a gente descobre quem está disposto a matar para manter os segredos de Henry Whitmore enterrados, antes que eles venham atrás da gente. Detetive Samuel Hayes mal dormiu naquela noite. Sentado no carro do lado de fora da casa dos Whitmore, os vidros embaçados pela própria respiração. Uma das mãos descansava sobre o cabo da arma. Lá dentro, ele sabia que Charlotte e Ana também tentavam fingir que conseguiam dormir. Mas o silêncio de West Hollow tinha dentes naquela noite. Cada estalo na varanda soava como um aviso. Hayes se odiava por ter trazido aquilo até elas. Mas agora, não havia mais volta dentro da caça. Charlotte andava de um lado para o outro, envolta num suéter velho do pai. Mais um fantasma se agarrando aos ombros dela. Ela olhava para a lareira. As cinzas frias lá dentro refletiam o vazio que sentia. As cartas estavam sobre a mesa de centro. Cada uma delas, uma cobra enrolada, pronta para atacar. Ana dormia encolhida no sofá, sob um cobertor, a respiração entrecortada, se encolhendo a cada galho que arranhava a janela. A chefe Parker havia ordenado patrulhas 24 horas, mas Charlotte duvidava que viaturas conseguissem parar o que estava vindo. Agora que Rachel Foster tinha farejado a verdade, era só questão de tempo. Se ela falasse com a pessoa errada menos ou acerta menos, alguém viria bater na porta. E dessa vez, não trariam perguntas educadas. Um som seco ecoou pela casa, menos uma batida na porta. O coração de Charlotte travou no peito. Ela quase tropeçou sobre Ana ao agarrar o abajur mais pesado, pronta para golpear. Mas Hayes foi mais rápido. Arrombou a porta de fora, arma em punho, olhos varrendo a varanda. Ali, sob a fraca luz do alpendre, estava o único envelope. Sem passos, sem voz. Apenas o papel esperando como uma ameaça silenciosa. Hayes o chutou para mais perto. Depois se abaixou e leu a única palavra escrita em tinta vermelha. Chega. As pernas de Charlotte cederam. Ela se apoiou no batente da porta, a mente girando. Chega de quê? Chega de escavar. Chega de verdade. Ou chega de nós. Hayes guardou o bilhete no bolso, os olhos agora de puro aço. Leva sua irmã lá pra cima. Tranca as janelas. Fica onde eu possa ver vocês. Lucas está patrulhando o quarteirão com mais 2 viaturas. Não estamos sozinhos esta noite. Ana, meio acordada e trêmula, se agarrou à cintura da irmã. Charlie, estou com medo. E se eles entrarem? Charlotte acariciou os cabelos dela, os olhos fixos no quintal escuro, as sombras se movendo em lugares onde não deveria haver nada. As mentiras do pai tinham aberto uma porta que ela não podia fechar. E, em algum lugar ali fora, alguém estava observando, esperando o momento em que ela estivesse cansada demais para lutar. E essa noite, Charlotte sabia que eles estavam quase prontos para atacar. Charlotte Whitmore mal sentia as pernas ao ajudar Ana a subir a escada, o medo da irmã pesando como chumbo nos ossos dela. Lá embaixo, o detetive Hayes gritava ordens no rádio, a voz urgente e entrecortada.
Os faróis do carro de patrulha de Lucas Grant varriam as janelas a cada poucos minutos, mas dentro daquela casa, a sensação era clara. Nada mais era seguro mas para a Charlotte. Os finos feixes de luz das patrulhas lá fora pareciam fios frágeis contra a escuridão sufocante. Ela trancou a janela do quarto de Anna 2 vezes. Depois voltou e conferiu uma terceira vez, o coração batendo mais alto do que o ranger do chão sob seus pés. Anna estava sentada de pernas cruzadas na cama, abraçada a um travesseiro, os olhos arregalados e desfocados. Você acha que o papai planejou tudo isso? Ela sussurrou. Charlotte parou na porta queriamente. Queria dizer que não, mas aquela pergunta também a corroía por dentro. Harry Whitmore sabia que seus segredos o seguiriam como uma maldição. Charlotte atravessou o quarto, afastou uma mecha do cabelo de Anna e murmurou. Ele planejou muitas coisas, Anna, mas ele não planejou que a gente sobreviveria a ele. Lá embaixo, Reis andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, a mão sempre próxima à arma no coldre. A cena na varanda não saía da cabeça dele. Sem pegadas, sem sons de carro, apenas aquele envelope, desafiando-os a recuar. Ele sabia que a chefe Parker estava fazendo ligações, pedindo favores, tentando manter a imprensa afastada. Mas também sabia que Rachel Foster não ficaria calada por muito tempo. E quando a história vazasse, quem deixou aquele recado não usaria papel da próxima vez. Lucas entrou sacudindo água da jaqueta, o perímetro está limpo. Por enquanto. Mas Reis, isso está errado. Quem deixou aquele bilhete entrou e saiu sem acionar nenhuma luz, nenhuma câmera. A gente não está lidando com um vizinho assustado. Isso é gente organizada. Ele encarou Charlotte enquanto ela descia as escadas. Você precisa contar tudo o que seu pai disse. Tudo. Até os pesadelos podem salvar sua vida agora. As palavras ficaram presas na garganta de Charlotte. Imagens vinham e iam, o escritório do pai sempre trancado, ligações tarde da noite. Viagens repentinas sem explicação. E o jeito como ele apertou seu braço com força uma vez, quando ela o flagrou queimando papéis na lareira, ela engoliu o enjoo que subia. Tem mais. Mas eu não sei se faz sentido ainda. Sua voz quebrou. Reis segurou seus ombros, os olhos mais gentis que o tom de voz. Então, faz isso fazer sentido agora, Charlotte, porque a próxima batida nessa porta não vai ser um aviso. Ele se virou para Lucas. Liga para chefe Parker. Manda dobrar as patrulhas. O trovão rugiu sobre West Hallow como um presságio, e na escuridão inquieta, alguém sussurrou o nome de Charlotte. Baixo demais para ela ouvir, mas perto o suficiente para prometer que, em breve, ela ouviria. A chuva martelava a casa dos Whitmore, como se a própria tempestade quisesse entrar. Reis checou o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Ao lado dele, Lucas Grant vigiava o quintal pela janela da sala. Cada rajada de vento fazia o feixe da luz do alpendre oscilar como um batimento cardíaco nervoso lá em cima. Anna tentava dormir, mas falhava. Seus soluços abafados escorriam pelas tábuas do chão como um fantasma, lembrando a todos por que não podiam falhar naquela noite. Charlotte estava sentada no sofá, um cobertor sobre os ombros, as cartas do pai espalhadas na mesa de centro. Ela passava o dedo trêmulo sobre as datas, os nomes, as promessas escritas com a caligrafia firme de Henry Whitmore. Cada linha era um prego no caixão do homem que ela um dia idolatrara. Tsunami, que se fora muito antes de tudo vir à tona. Quantos segredos ela levou para o túmulo, segredos grandes demais para serem ditos em voz alta. Uma batida seca sacudiu a porta da frente. Não era uma ameaça desta vez. Era um pedido desesperado. Reis sinalizou para Lucas, que se posicionou com a arma em punho. Reis entreabriu a porta. E lá estava Rachel Foster, ensopada até os ossos, o cabelo grudado nas bochechas, os olhos arregalados de puro pânico. Eles sabem que eu tenho cópias. Ela arfou. Tentaram me tirar da estrada, fora da cidade. Eu não sei mais em quem confiar. Lucas praguejou em voz baixa, mas puxou-a para dentro. A gente mandou você ficar fora disso, Rachel. Você acendeu o fósforo. E agora tá todo mundo queimando. Rachel jogou o cabelo molhado para trás, tremendo, mas firme. Você acha que enterrar essa história ia salvar alguém? Essas pessoas não enterram segredos. Elas enterram corpos. As palavras dela atravessaram a sala como uma lâmina. No andar de cima, o choro abafado de Anna virou um lamento sufocado. Charlotte se levantou, a voz embargada, mais firme. O que eles querem de nós, Rachel? Pouco. Te ameaçasse, a verdade já está vindo à tona. Rachel afundou-se no braço do sofá, encharcando as cartas com gotas de chuva. E então sussurrou menos como quem arranca um dente com a língua. Eles não querem parar a verdade. Eles querem controlá-la. Quem ainda puxa os fios por trás dos negócios do seu pai ainda tem poder aqui dentro, Charlotte. If they can't,
Shut you up quietly, they'll turn this house into a headline. Hayes clenched his fists, looking from Charlotte to Lucas's chief. Parker's bringing backup. We hold until daylight. If they come, we stand our ground. But outside, thunder cracked so close the windows rattled in the dark beyond the porch. Headlights flicked on one by one, swallowing the yard in blinding white. Charlotte's heartbeats slammed against her ribs as she whispered to no one, "It's happening." And she realized too late that some truths don't set you free, they just come for you in the night. Headlights cut through the rain-soaked night like knives, casting monstrous shadows across the Whitmore lawn. Detective Hayes steadied his breath. Behind the couch, gun aimed at the door, Lucas Grant crouched by the window, eyes locked on the shapes moving between the cars. Rachel Foster sat frozen beside the fireplace, her recorder clenched in her fist like a last line of defense. Upstairs, Anna held a pillow tight, every creak of the floorboards convincing her they'd never see daylight. Charlotte knelt at the coffee table, gathering her father's letters into a neat pile they were wet with Rachel's rain and her own tears. For years she had begged for truth, certain it would heal her. Now she knew truth was just another kind of fire, one that burned everyone too close to it. She looked at Hayes, his jaw set like iron. He caught her stare and gave the smallest nod, an unspoken vow. "We stand, or we fall together." Suddenly, fists pounded the front door. Hayes motioned for silence. The pounding turned into a voice, calm, coaxing. "Charlotte Whitmore, open up. We only want to talk." Another voice followed, colder. "Don't make us break it down." Charlotte's hands trembled over the letters. She thought of Anna, of her mother's grave, of the promises buried deeper than her father's coffin. Enough lies, enough fear. Chief Parker's patrol lights flared behind the intruder's backup. At last, tires screeched on the wet gravel. Hayes barked. Now Lucas swung the door wide. Gun raised, figures in dark coats froze, blinded by the patrol cars. Floodlights for a heartbeat. The house held its breath, then shouting metal on metal. A struggle so fast it blurred into thunder and rain. Charlotte covered Anna's ears. Upstairs, as more officers stormed the yard, dragging two masked men face down into the mud. One of them spat a curse at Hayes, promising revenge even as cuffs clicked tight around his wrists through the chaos. Parker appeared soaked to the bone, but her glare fierce. She grabbed Charlotte's arm. "It's over. They can't silence you now." Rachel stumbled outside, her recorder lifted toward the flashing lights. She looked at Charlotte, eyes wide with a mix of triumph and horror. "The town will read every word tomorrow," she breathed. Charlotte didn't answer. She only stared past the rain, past the flashing sirens, toward the darkness that always lingered at the edges of truth inside. Anna clutched her sister's hand, whispering, "We're free now, right?" Charlotte kissed her forehead, tasting salt and rain. "We're free, Anna." She lied softly because Charlotte Whitmore knew better than anyone the truth doesn't free you.